Todo mundo sabe que essas adaptações live action em massa das animações consagradas da Disney só existem porque os filmes originais foram sucesso ou revolucionaram o audiovisual, e até um pouco dos dois. E é por isso que neste vídeo, aproveitando a chegada do novo Pinóquio no Disney Plus, eu decidi trazer algumas curiosidades por trás do filme do Pinóquio de 1940. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou o Matheus e vamos nessa! Foi durante a produção de Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, que As Aventuras de Pinóquio foi apresentado para o Walt Disney, que ficou muito entusiasmado depois de ler o livro infantil do italiano Carlo Collodi. Então ele planejou lançar sua versão de Pinóquio, que se tornaria clássica até hoje, depois de Bambi. Só que estava difícil adaptar a história de Bambi e também animar os bichos de forma realista. Por isso, Pinóquio foi remanejado, se tornando o segundo longa da empresa. E Bambi ficou em modo de espera, sendo o quinto filme do estúdio. Mas isso é história para outro vídeo. Mas claro que não é porque parecia mais fácil que não teria alguns embaraços. Na história italiana original, Pinóquio é rude, ingrato e frio, que muitas vezes repele qualquer simpatia e só aprende as coisas de maneira física muito pesada. Portanto, a equipe criativa decidiu modernizar o personagem, mas ainda seria tão indisciplinado quanto na história do livro, e isso se refletiria no visual dele. Os primeiros rascunhos mostravam o Pinóquio como um boneco de madeira real. No entanto, o Walt Disney não ficou impressionado com o trabalho. Ele achava que o visual ainda não seria o suficiente para fazer o público gostar do personagem, que acabou sendo redesenhado para deixá-lo mais simpático, mas o design ainda mantinha os traços de madeira. Percebeu-se então que os animadores estavam muito focados com a ideia de um fantoche. A partir disso, Pinóquio foi repensado como um garoto de verdade. O Walt Disney adorou a cena teste do Pinóquio procurando seu pai nas profundezas do mar e instruiu a equipe a transformar Pinóquio em alguém ingênuo, inocente e um pouco tímido. Consequentemente, Pinóquio seria muito enganado por personagens traiçoeiros. Com isso em mente, um dos personagens mais importantes do filme foi criado, o Grilo Falante. Mas olha que loucura! A princípio, o Grilo era para ser um personagem secundário que voltaria como fantasma após ser esmagado com um martelo pelo próprio Pinóquio. Disney o nomeou de Jimmy, que aliás é o nome do grilo na versão norte-americana, e o reformulou para ser uma espécie de guia para o Pinóquio para conseguir tomar as decisões certas. Depois ele foi desenhado como um grilo realista, com pernas dentadas e antenas onduladas, mas o Walt Disney queria algo mais agradável. Então ele foi refeito como um homenzinho com cabeça de ovo e sem orelhas. Agora, pensando naquela época, Pinóquio foi um dos filmes mais inovadores para a animação, pois a intenção era fazer o projeto o mais realista possível para aquela área. E o estúdio foi bem sucedido nisso, recriando elementos naturais como água, chuva, fumaça, raios e sombras, a ponto do público conseguir imergir no filme, evocando sentimentos de alegria ou medo. Mas o trabalho para chegar nesse estágio não foi só desenhar e pronto. Por exemplo, animar um veículo em movimento era bem difícil, então a equipe construiu maquetes dos veículos em miniatura para filmar tudo usando o recurso do stop motion. Outra coisa foi que, assim como em Branca de Neve, as cenas de ação foram filmadas com os atores fazendo as cenas em pantomima.
que é um tipo de teatro, mas feito através de mímica, gestos e expressões faciais. Assim, os animadores se guiaram através desse recurso, estudando o movimento humano e incorporando as poses na animação, deixando os movimentos menos artificiais e menos rígidos. Mas com todo esse esforço de ser um filme incrível, Pinóquio não foi um sucesso de bilheteria. Do orçamento de 2.300.000 dólares, 2 vezes o custo de Branca de Neve, a Disney recuperou quase 2 milhões. Lembrando que o filme tem que se pagar e gerar lucro, ou seja, a bilheteria tem que ser no mínimo o dobro do que foi gasto. E o fracasso se deu muito por causa da Segunda Guerra, já que os países da Europa envolvidos na guerra estavam financeiramente derrubados, e isso acabou impedindo o sucesso internacional, não só de Pinóquio, como também de outros filmes lançados naquela época. Mas com o relançamento de Branca de Neve e Os Sete Anões em 1944, surgiu a tradição de relançar os filmes da Disney a cada 7 ou 10 anos. Com isso, Pinóquio foi relançado 7 vezes no cinema, sendo a primeira vez em 1945 e a última vez em 1992. Em compensação, a música When You Wish Upon a Star fez de Pinóquio o primeiro filme de animação a ganhar 2 Oscars, um por melhor trilha sonora e outro por melhor canção original, e até hoje é um clássico da Disney, sendo a música tema que a Disney adotou para compor aquela vinheta de antes dos filmes da Disney começar. E se você acha que Pinóquio nunca teve uma continuação, prepare-se para pegar o seu queixo do chão, porque eu também não sabia dessa. Em 1987, a Filmation fez uma sequência de Pinóquio chamada Pinóquio e o Imperador da Noite, que se passa cerca de 1 ano depois que Pinóquio virou um menino de verdade. Mas o filme foi um fiasco comercial e ainda teve críticas negativas. A Disney processou a Filmation por violação de direitos autorais, mas a Filmation venceu o processo alegando que o trabalho de Collodi é de domínio público. Já em 2000, a Disney Toon Studios começou a desenvolver uma sequência para Pinóquio, onde os roteiristas falou que era uma história que levaria Pinóquio a questionar por que a vida parece injusta às vezes. Mas John Lasseter cancelou o projeto logo depois de se tornar o chefe de escritório da Walt Disney Animation Studios em 2006. Vou deixar aqui e na descrição do vídeo o link para minha análise com spoilers sobre o novo filme do Pinóquio. Mas e vocês? Sabem de alguma curiosidade sobre o Pinóquio que vale a pena ser mencionada? Então deixe nos comentários. Gostaram do vídeo? Então deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho porque vocês vão sempre ter muitos conteúdos legais como este sobre cultura pop, falando sobre filmes e séries. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima!